O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Bem-vindos ao Poder Público, podcast de política do Público. Tenho aqui comigo a Sónia Sapage, editora de política do Público. Olá. A Helena Pereira, editora executiva. Olá, viva. E a Liliana Valente, a jornalista de política que tem liderado a investigação do Público aos acontecimentos dos incêndios de Pedrógão. Olá. Eu ia começar por ti, Liliana. Enfim, ao fim de andares a tentar que o Ministro te desse o maldito relatório sobre as falhas da Ciresp. Exatamente. Conseguiu finalmente vê-lo. Afinal havia relatório. É inacreditável. Só que, entretanto, apanhámos com um relatório do Tribunal de Contas que ajuda-nos a perceber isto tudo, porque é uma situação que mesmo os nossos ouvintes, isto é complicado de perceber. Nem toda a gente domina como tu dominas este material e esta matéria, embora tenhas, obviamente, explicado Sim, muito bem nas páginas do Público, mas explica-nos melhor ainda. É uma matéria complexa, mesmo a nível técnico, e nós próprios já temos tido também muitas conversas, quase formações, para percebermos como é que isto funciona. Se calhar começava pela parte mais simples, que é explicar um pouco o nosso processo contra o MAI para termos alguns documentos. Não era só este relatório, que não é relatório, é uma informação que foi feita ao Ministro sobre as falhas ou indisponibilidade da rede de emergência nacional durante o ano 2017. Nós tínhamos, no início dos inícios, por assim dizer, era um conjunto de 15 temas, em que tínhamos 15 blocos de perguntas sobre as mais variadas coisas, e ao longo do ano muita coisa acontece, muitas notícias são feitas e nós fomos conseguindo responder a um grande bloco. Não conseguimos responder a todas e não conseguimos ter acesso a todos os documentos, porque há muitos deles que estão mesmo sob a dependência do MAI, e foi por isso que nós decidimos fazer primeiro uma queixa à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos e posteriormente ao Tribunal, porque apesar do parecer da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, continuavam a faltar sempre documentos. Este foi mais ou menos o início do nosso processo, que começou em janeiro do ano passado, e que ainda não terminou. E eu digo que ainda não terminou porque ainda não temos tudo o que pedimos no processo, ainda falta um levantamento de contratos de assessoria jurídica que nós pedimos e que ainda não temos. Mas finalmente, quarta-feira, o Ministro marcou uma conferência de imprensa depois de nós termos feito algumas notícias sobre isto e termos revelado que andávamos a tentar ter acesso aos documentos. Marcou uma conferência de imprensa onde finalmente revelou o levantamento que tinha sido feito das indisponibilidades do Ciresp em 2017. Esse levantamento foi feito porque acho que esta quarta-feira reparei que houve leitores nossos que nos perguntaram porque é que nós tínhamos chegado a umas conclusões diferentes do Ministro, porque o Ministro fala em 9.000 horas, nós falamos... Isso era importante explicar, é importante, em 4.600, eu acho que é muito importante explicar às pessoas do que é que nós estamos aqui a falar e porque é que nós falamos sempre em números que são diferentes do Governo e porque é que dissemos que os do Governo eram errados. Primeiro é preciso perceber que nós fizemos perguntas desde o início sobre quais eram as bases que o Governo tinha para aplicar multas à empresa Ciresp. Foi sempre a nossa pergunta e em março do ano passado o Governo, quando nós já estávamos a dizer, bom, mas não há multas, perguntávamos se não havia multas e aí na altura ainda me respondiam. E o MAI respondeu-nos que o Governo não tinha desistido de aplicar multas e que o que ainda não estava era concluído o levantamento das indisponibilidades. Um mês depois, o Ministro vai ao Parlamento e refere-se ao dito levantamento, que nós tínhamos pedido, mas não tínhamos tido acesso, e diz a seguinte frase: do levantamento que foi feito, aponta para 9.000 horas de indisponibilidade e daí retiraremos sem demagogias as responsabilidades necessárias. É o Ministro que faz a ligação entre as 9.000 horas e a aplicação, neste caso, para aí retirar responsabilidades. Só se pode retirar responsabilidades se alguma coisa falha, não é? Qual é o número do público? E foi isso que foi diferente. Aquilo que nós fizemos desde o início foi calcular o valor
que dava para apurar estas responsabilidades. Não era o valor global em que a rede esteve em baixo. Foi o valor que dava para apurar responsabilidades. Porque daí tínhamos de retirar o tempo em que a rede estava em baixo, mas tinha autorização para estar em baixo. No fundo tem a ver com a contratualização. Exatamente. Havia falhas que estavam contratualizadas. Manutenções, coisas desse Até há uma género. coisa que se calhar é preciso explicar às pessoas. Uma coisa é uma falha, e a falha no sentido é quando uma coisa devia estar a funcionar e não está, e outra coisa é a rede estar em baixo, e nem sequer é a rede. Indisponibilidade. É uma indisponibilidade porque está autorizada a estar em baixo ou não estar a funcionar. E o ministro incluiu isso nas horas. Exatamente. Agora sou eu a pedir que me expliquem uma coisa que eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber porque é que, a seguir aos focos de Pedrógão, o Ciresp, parecia que o governo ia atuar contra o Ciresp, ia fazer tudo, ia mais um par de botas, e estamos em 2019, abril. Não é possível fazer. Portanto, não faz, não é possível. Portanto, aquilo foi tudo Sim. conversa de chacha, dizes-me tu. Eu não vou fazer essa avaliação, mas aquilo que eu te posso dizer é, sim, o governo, em expressão, encheu o peito para dizer que iria, responsabilizou o Ciresp no primeiro, isso é factual, houve uma responsabilização direta do Ciresp, até pelo próprio primeiro-ministro, que disse que iria fazer alguma coisa, mas no que toca a multas, elas não são possíveis de aplicar porque o contrato é de tal modo blindado, de tal modo, desculpem a expressão, fácil de cumprir, não é? Porque é fácil de cumprir a Ciresp o número a disponibilidade que tem contratual, portanto é muito difícil aplicar-lhe multas. Ou seja, foi bem negociado Foi muito bem pelos negociado. privados. Portanto, é uma impotência total do governo, é o que vocês me estão a dizer. Sim, o que eu não entendo é, este relatório dava ao Ministério da Administração Interna o argumento de dizer assim, contratualmente não é possível aplicar multas, portanto não podemos aplicar. E isto ele já tinha este levantamento quando diz que vai apurar responsabilidades em abril, porque ele já fala nas 9.000 horas, portanto já tinha algum dado na mão, e só 5 meses depois é que no meio de uma resposta ao Parlamento do PSD diz não foram encontradas evidências para multar. Provavelmente que é que ele tu achas? achava que aquelas 9.000 horas eram mesmo 9.000 horas de falhas e não de indisponibilidade. O que eu acho, estava a ouvir a Liliana, e este caso, por acaso, fez-me lembrar outro que parece que não tem nada a ver, mas o comportamento e a maneira de atuar do governo enfim, e também no outro caso que eu vou dizer também do PS, mas parece-me já que é um modus operandi deles, porque só me faz lembrar o caso do Banco de Portugal e do Carlos Costa, que o governo anda meses, anos Bem, até, isso é muito bem lembrado. a dizer que o Carlos Costa tem ali umas falhas, até se usou a expressão falha grave, porque era a falha, não é falha grave, é falha grave. É falha grave, porque era a única maneira de poderem tirar aquele governador de lá. Andam com esta conversa de que se há ali falhas graves, então temos de atuar, temos de o chamar, comissões de inquérito, atrás de comissões de inquérito, quando na verdade toda a gente sabe, já se escreveu isso, que é muito difícil tirar o governador do Banco de Portugal daquele sítio, porque o BCE blinda, mais uma vez, a atuação do governador. E este caso parece-me tão igual, não é? Andamos aqui a fingir que vamos aplicar penalidades ao Ciresp, a fingir que é possível Tomar o controle da empresa. Aplicar multas e tudo. E na verdade nós percebemos, e eles de certeza que sabem desde o início, que o contrato, até sabem desde o início, porque pessoas que negociaram o contrato estão no governo, sabem desde o início que ele é blindado e que é tão difícil. Portanto, isto já quase é tão parecido o caso com o outro que já é uma maneira de fazer política, não é? É uma estratégia de controle de danos um bocado ridícula e Pois. patética. Mas há outra questão que bem perguntavas, que era a questão do visto. Sim. A questão do visto é importante. A questão do... Sim, é. Eu não lhe queria chamar Tribunal boia de de salvação, mas é quase, porque o ministro, o ministro Eduardo Cabrita, quando foi questionado esta semana, logo na primeira vez, nós saímos com isto no sábado, mas só na segunda-feira é que o assunto esteve mais na ordem do dia. Ele foi questionado na segunda-feira sobre isto e ele diz, mas o que é importante para as pessoas é que houve um reforço da rede. E houve um reforço da rede. Foram comprados geradores e foram compradas novas antenas para haver uma maior redundância da rede. Isso ninguém desmente. Mas esse era um investimento que o governo tinha negociado com a empresa Ciresp,
que é uma PPP assim um bocado esquisita, não é? Portanto é privada, mas tem tutela pública, é uma coisa um bocado esquisita. É um consórcio, não é? É um consórcio do lado dos privados e depois é a tutela do Estado, porque o Estado ainda não entrou também, ainda não oficializou a entrada na empresa. Portanto, negocia com a empresa que vão investir 15,8 milhões de euros nestas coisas. O contrato começa a produzir efeitos, portanto a empresa começou a contratar outras empresas para comprar os geradores e as antenas sem visto. E o visto é recusado 2 vezes. E a minha pergunta é, quem é que está a pagar? O ministro diz que é a empresa, mas agora os privados assumem este dinheiro, é porque eles assumiram este dinheiro porque tinham a garantia do lado do Estado, porque tinham negociado com o Estado que ia haver este pagamento, mas este pagamento não vai existir. O ministro ontem referiu-se a questões processuais. Não são só questões processuais, é uma questão de fundo. O Tribunal diz que o visto produziu efeitos antes de... o contrato produziu efeitos antes de ter o visto. Diz também que tem sérias dúvidas que devia ser o Estado a assumir esta despesa. E isto é muito sério, porque o Tribunal levanta dúvidas sobre isto. E sobre a própria atuação. E sobre a transparência do processo. Não há atas, não há relatórios. Foi tudo negociado, parece quase negociado entre amigos. Portanto, não há nada que... Ou entre familiares ou primos distantes, eventualmente. Helena Pereira, como é que achas que fica a situação de Eduardo Cabrita nesta história toda? Há 2 questões. O lado da opacidade deste processo e de realmente as dificuldades que a Liliana teve quando começou a querer saber exatamente os dados concretos e a ter os documentos que interessava, não se ficar apenas por aquilo que eram as proclamações políticas e para as pessoas, este caso é bom para as pessoas perceberem a dificuldade que nós jornalistas muitas vezes temos quando queremos explicar ao detalhe as situações. E deixa-me só interromper para dizer uma coisa. É que ao longo do tempo a Liliana foi sempre dando notícias, mas nunca, a fonte nunca acabava por ser o Ministério, no sentido em que eles nunca respondiam. Portanto, ela furava por outras vias e acabava por ter informação para os leitores. O segundo ponto... É um claro caso em que o Governo, o Estado, não cumpriu o seu dever de informação. Sim, claramente. Isto é básico. Mas o segundo ponto que isto revela é que nos contratos entre o Estado e os privados para uma série de áreas... agora estamos a falar nesta, o Estado é sempre a parte mais fraca e isto é que é preocupante, porque isto é sistematicamente percebemos que quando há um contrato de PPP, de consórcio, de venda mesmo, o Estado é sempre a parte mais fraca e o que o relatório do Tribunal de Contas vem dizer é que não percebe a generosidade do Governo em avançar com um cheque de 15 milhões quando contratualmente nada o obrigava a isso. E mais, aquilo que Eduardo Cabrita diz que é uma questão processual é o facto de isto é uma PPP, ter sido obrigatório, é obrigatório este tipo de situações, que isto é um aditamento ao contrato, ter ido à unidade de acompanhamento das parcerias público-privadas e não foi. Ou seja, isto foi feito à margem do Ministério das Finanças. Por isso é que o Eduardo Cabrita diz que agora é uma coisa que tem que resolver com o Ministro das Finanças. Vamos ver também o que é que o Ministro das Finanças diz. E o que é que diz o TAP, como se chama a Comissão. Tendo em conta que são 2 por ministros, último, não têm respondendo à tua boas questão, relações entre eles. Pois, exatamente. Por acaso é curioso depois ver isso. Não tem, pois é. Respondendo por último à tua questão de como é que... aos nossos colegas. Como é que Eduardo Cabrita fica, realmente... Esta questão, a ideia que eu tenho é este secretismo todo, para mim, okay. A única coisa que me faz... Não, a única coisa não é ele, o que me faz pensar é tapar isto tudo significa que estão a esconder uma coisa que se fosse destapada podia ser uma bomba e punha em causa a vitória do Partido Socialista nas próximas eleições. É que essa questão... Porque os fogos é a questão mais complicada que António Costa teve que enfrentar. E eu não percebo porque é que este secretismo dura este tempo todo. É preciso dizer uma coisa que eu acho que se calhar acrescenta ao que tu dizes, que é, o ministro quando fala diz, mas nós publicámos isto, aquilo, aquele relatório, aquele outro, aquele, não sei o que, não. Esqueceu-se de uma coisa, os únicos que ele não publicou eram aqueles que poderiam ser mais graves para o Governo. O que ele não publicou foi a auditoria interna da Autoridade Nacional de Proteção Civil
ao seu próprio trabalho nos incêndios, que nós revelámos o ano passado, em maio, e que o governo, que o Maio dizia, eu nunca dei esse relatório porque estava em segredo de justiça, e a alegação para estar em segredo de justiça era porque estava no Ministério Público e fazia parte do processo, tal como todos os outros, mas só aquele é que estava em segredo de justiça. E este do Ciresp é um levantamento feito que refere que o problema está no contrato e que houve aquelas falhas e que não era possível aplicar multas. Portanto, o que eu não percebo é, estes dois que poderiam ter alguma sensibilidade para o governo são os únicos que não são publicados. E o ministro diz na conferência de imprensa, não, mas eu não oculto nada. Mas já agora, a seguir, no portal vai lá aparecer um novo. Pronto, eu pedi um novo. Aquilo não é novo, aquilo é um levantamento que já tinha, mas... Enfim. Bem, e com estas questões todas, vocês acham que... António Costa, o Primeiro-Ministro, na altura a falar, suponho, como Secretário-Geral do PS, no fim de semana passado, decidiu que havia um referendo, que estas eleições europeias iriam ser um referendo ao seu governo. Habitualmente, os primeiros-ministros não o fazem nas eleições europeias, até porque correm mal. E convém dizer que, isto não tem nada a ver com o governo, só que desta vez Costa fez exatamente isto, confiante num bom resultado. Tu, aliás, acompanhaste algumas das ações do PS em que Costa foi preparando esta estratégia. Sim. Liliana, diz-me o que é que pensas desta estratégia. Primeiro, deixa-me só dizer que eu acho que é engraçado porque o António Costa tem uma relação muito interessante com as europeias, não é? Porque foi na sequência das europeias, de há 5 anos, do resultado pouquinho, que ele depois se lançou para o PS. Portanto, começa aqui essa leitura mais nacional, se calhar até começa aí. Já tinha começado. Já tinha começado. Mas António Costa foi ensaiando, acho eu, e isto é a minha visão, foi ensaiando uma estratégia foi em crescendo. Em 26 de janeiro, na Madeira, ele começa por pedir uma votação massiva no PS. A seguir, em março, na apresentação das listas com o Pedro Marques, já diz que quer uma votação massiva, mas para quê? Para dar mais força a quem? Ao governo. Não é... Ele diz mesmo a expressão, para dar mais força ao governo. Uma espécie de validação do trabalho do governo que ele quer importar lá para fora. E é aí nesse discurso que ele explica mais ou menos o pensamento dele para as europeias. Ele começa por dizer que quer essa votação massiva para dar mais força ao governo, não é? Ao PS, para que o PS tenha mais força no grupo parlamentar do Partido Socialista Europeu, ou seja, para que domine os socialistas europeus, e para que isso tenha uma voz mais forte, quer no Parlamento, quer depois na constituição da Comissão, para impor a sua política mais expansionista, e ele diz isto tudo. Portanto, eu acho que foi aqui que ele começou a fazer a estratégia. E eu acho que este fim de semana, aliás, podemos ouvir o som. Eles bem nos querem derrubar e ainda não tiveram a coragem de dizer o que verdadeiramente desejam pedir, que é um cartão vermelho ao governo. Mas eu, caras e caros amigos, quero ser muito claro. Quem não deve, não teme. E se eles não têm coragem de pedir um cartão vermelho, pois eu não tenho medo de dizer, eu quero pedir um voto de confiança a este governo, a esta governação, nestas eleições para o Parlamento Europeu. Sónia, achas que o Primeiro-Ministro está a tirar muito para a frente? Olha, está, sem dúvida que ele só não pede a maioria absoluta porque isso criava-lhe ali alguns problemas com os seus parceiros de geringonça. Mas eu estava a ouvir o que a Liliana estava a dizer e há aqui uma coisa a acrescentar, que nós também já escrevemos sobre isso e é importante referir. Ele quer impor não só a política do governo na Europa, porque ele disse que queria levar este novo contrato social para a Europa, no fundo esta reposição de rendimentos, quer levar toda esta política para a Europa. Mas ele quer impor não só estas ideias, mas também quer ter força suficiente junto dos socialistas europeus e da Comissão para ter outra coisa, que é o lugar de comissário europeu que ele quer, que é o de fundos estruturais. Portanto, isto é tudo um caminho e ele pede o reforço na posição do PS e do governo, porque o caminho dele é para chegar a um ponto em que o Portugal, o governo português, fica todo poderoso na Europa com um presidente do Euro... Mas ele é o otimista irritante, não é? E não fui eu que lhe chamei isso. Eu sei. Tu não achas que ele está muito otimista? Eu acho que ele está um bocadinho desligado da realidade, no seu otimismo, confesso. Porque tu olhas para as sondagens, apesar de tudo, vês o candidato que ele escolheu. Pronto, é uma pessoa que não é conhecida e que não vai ter tempo para ser conhecida até o dia das eleições.
Pode ser que seja o resultado Portanto, do ele vai Chim. ter que ser sozinho a fazer a campanha e está nas mãos dele, está na cabeça dele. Eu acho um otimismo absolutamente a fazer um referendo, porque é a conclusão que se pode tirar da frase de sábado, que obviamente que ele já vinha a preparar o discurso, mas que aquela quando ele quer, vai fazer o quê? 35%? É pouquinho, é um referendo, dá pouquinho, não é? E eu acho que isso não está fora de causa. Fez-me um bocado de impressão aquele a tirar para a borda fora. Achei um bocadinho, não é borda fora, é fora de pé, não é? A expressão portuguesa que se usa é um bocadinho. Tu achaste, Helena, foi muito fora de pé ou achas que é uma boa. Sabes que por causa disso eu fui olhar para o ano de 2009, que foi as últimas eleições, e também um ano. Paulo Rangel ganhou as eleições. Diz. O Paulo Rangel ganhou as eleições. Exatamente. Que foi um ano em que houve também eleições europeias e legislativas. 3 meses e meio, mais ou menos, de diferença. Na altura era Manuela Ferreira Leite, líder do PSD, e o PS era liderado por José Sócrates, que vinha de uma maioria absoluta. Estava com uma maioria absoluta a governar. E o PSD ganhou essas eleições. Tenho aqui os números. Ganhou essas eleições com 31... Sim. Também não era um mau candidato. Uma espécie de Pedro Marques. Sim, com mais idade. Com mais idade, é verdade. Mas eu fiz uns dias de campanha. Eu fiz uns dias de campanha com o Vital Moreira e foi das piores campanhas que eu vi. Então, o PSD ganhou com 31,7%. E o PS, que tinha maioria absoluta no governo, teve 26%. Passado 3 meses e meio... Até esquece às vezes. É engraçado rever as coisas. Passado 3 meses e meio... O PS teve 36% dos votos e Manuela Ferreira Leite caiu para 29%. Se eu ponho-me a olhar para isto e penso assim, então espera lá, então não é tão estranho assim que António Costa queira, de uma forma um bocado inédita, ser o primeiro-ministro em funções a querer fazer o referendo ao seu próprio governo numas eleições que não são legislativas. Nunca tivemos isto dito tão abertamente desta forma, numas legislativas. Até faz sentido, porque o PS é muito mais forte em legislativas e como opção de governo do que como opção da Europa. E tem um candidato sério pela frente, porque o Rangel valia muito mais que Ferreira Leite. Eu acredito que Rangel continua a valer muito mais que Rui Rio. E, portanto, não é de todo descabido que seja o próprio António Costa a querer tornar isto uma primeira volta das eleições legislativas, porque talvez assim ele consiga ter um melhor resultado do que se as atenções estivessem todas centradas no Pedro Marques. Mas o que dramatizar vai ser favorável? Achas, portanto, que é bom? Sim, que vai acho ser que pode Ele é o candidato. Pois, eu acho que ele é ele candidato. mais que o Pedro Marques. Ele não pode deixar que isto seja entregue ao Ele é Pedro o Marques. candidato. Ele é o candidato. Ele tem feito campanha desde o início, não é? Porque aí é António Costa versus Paulo Rangel. Pois, se António Costa... Mas há um risco, é que de facto o PS nas europeias é sempre mais fraco, não é? Sim. Mas também Portanto, eu também acho que o é um bocado resultado volátil, pouco porque a abstenção também pode distorcer um bocado, porque o voto nas europeias é um voto muito militante, também é preciso perceber isso. A mobilização para as europeias é mais difícil e, portanto, o voto também é mais... Pode ser que isto agora faça vir mais Mas pode haver esta tendência, Não aliás, sei. a entrevista que fizemos com a Renascença à Marisa Matias... E que pode ouvir hoje também, ler hoje, já está nas bancas. Exatamente, vamos também passar o som. Eu acho que é inevitável que quando uma pessoa vai votar o faça por aquilo que tem de impacto e que sente mais próximo na sua vida. E como não há a percepção, infelizmente, não há a percepção do quanto as políticas que são decididas em Bruxelas afetam a vida das pessoas no cotidiano, provavelmente votam mais por uma percepção, ou poderão votar, não mais, mas poderão votar mais por uma percepção, não é mais pessoas, é mais pela percepção daquilo que foi a solução da geringonça do que pelas consequências diárias que têm das políticas que são decididas em Bruxelas. Na entrevista, Marisa Matias também admitia que aí é por outra questão. Ela falava que o facto de os portugueses estarem pouco informados sobre o que fazem os deputados europeus tornam aí inelutavelmente, não é? Enfim, não se pode fazer nada, as coisas são mesmo assim, acabam por ser uma avaliação do governo em funções e dos partidos. Portanto, na realidade, eu acho que todos vão pensar um bocadinho assim, não acham? O Bloco pensa assim, o PCP também deve estar depois das autárquicas a pensar assim. Sabes o que é que eu achei curioso nessa declaração dela? É que ela refere-se curiosamente à geringonça. Ela não diz o governo, o PCP ou o Bloco. Ela diz que os portugueses vão avaliar a geringonça. E eu achei isso extraordinário.
Porque nós falámos muito sobre isso nas últimas autárquicas, sobretudo por causa do resultado do PCP, não é? Que teve um resultado abaixo do esperado e questionámos muito se isso teria ou não a ver com um cartão vermelho que o próprio eleitorado do PCP estaria a dar à participação do PCP na geringonça. Mas agora a maneira como ela pôs esta questão de ser a geringonça avaliada... Achas que pode haver uma espécie de pacto secreto entre o PS e o PCP e o Bloco para esta campanha das europeias? De não agressão. De não agressão. Pois, talvez. Não sei, não tens visto muito isso. Curiosamente, quem tem agredido mais o governo nos últimos dias tem sido o Presidente, porque não deixa cair a questão que mais moça tem feito ao governo, que é das questões familiares. Mas, não sei, mas achei a diferença entre governo e geringonça, o facto de ela ter falado em geringonça, achei interessante. É muito interessante isso, é muito interessante. É capaz de haver esse pacto secreto. Não tínhamos... De não agressão. Sim, um pacto secreto de não agressão, ainda não demos por ele. Vamos ver. Vamos ouvir que o João Ferreira consiga fazer, porque o João Ferreira... Bem, temos que investigar o pacto secreto, mas a Liliana vai continuar a investigar tudo, mas tudo mesmo à volta do que está a passar e das consequências da falta de informação sobre os incêndios de Pedrógão, o que é que falhou, porque por muito que nós nos esqueçamos disso e as famílias pareçam ser a coisa que neste momento, e eu também acho que vão ter interferência na campanha, a grande questão e a questão séria é se os portugueses têm segurança e não tivemos segurança em 2017. Bem, o Poder Público acaba aqui. Sónia Sapaz, Helena Pereira, Liliana Valente. Havíamos de ter cá mais vezes. E até para a semana. Até breve. Até para a semana. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.